Vamos honrar ele com palmas. Aleluia. Salve a todos com a paz do Senhor, amém? Amém. Paulo vai dizer assim: temos esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós mesmos. Que toda honra, que toda glória, que todo louvor seja dado ao nosso Pai que está nos céus. A Ele sim é dado toda a honra, toda a glória e todo louvor. Amém? Peço para a igreja se levantar, por favor. Amém. Abram as suas Bíblias no Evangelho de Jesus, segundo Mateus escreveu, no capítulo 9, no versículo 36. Mateus, capítulo 9, versículo 16. 36. Jesus vai dizer assim: e Jesus percorria todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de doenças e enfermidades. Ao ver as multidões, Jesus se compadeceu delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelha que não tem pastor. Então Jesus se dirigiu aos seus discípulos e disse: a seara é realmente grande, mas poucos são os trabalhadores. Rogai-vos ao Senhor da seara que envie trabalhadores para a sua seara. Amém, meu irmão? Ore pela minha vida, que não seja eu pregando a palavra, mas que sim seja o Espírito Santo. Eu fiz um sermão, mas Deus venha me usar do jeito dele, como Ele quer, do jeito que Ele quer. Amém? Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo, a Tua graça me basta, Pai. Porque o Teu poder se aperfeiçoa na fraqueza de boa vontade. Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, eu venho te pedir nessa noite, Senhor, o espírito de sabedoria e de revelação. Ilumina, Senhor, os olhos do nosso entendimento, para que a gente possa compreender qual seja a esperança da nossa vocação e quais as sobressalente grandeza do seu poder sobre as nossas vidas, o qual manifestou em Cristo, no nome do Senhor Jesus Cristo. Pai, abre os corações, abre o entendimento do povo, Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo. Pode sentar. Aleluia! Antes de Jesus enviar os seus discípulos para pregar o Evangelho do Reino a toda criatura, Jesus ele sobe no Monte das Oliveiras e começa a fortalecê-los, começa a ensiná-los antes de enviar os seus discípulos às linhas de frente. E em Mateus capítulo 5, versículo 1, Jesus vai dizer assim: bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados aqueles que têm sede e fome de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os pacificadores, aqueles que trazem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados são vocês, quando por minha causa vocês forem caluniados, deformados e perseguidos. Alegrai-vos e exortai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus. Porque assim perseguiram os profetas que vieram antes de vós. Então Jesus começa a fortalecer o coração de cada um deles. E ele vai dizer assim: se o sal perdeu o seu sabor, vós sois o sal da terra. Se o sal perdeu o seu sabor, nada mais presta, senão para ser jogado e pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo.
Não se pode esconder uma cidade edificada sobre a rocha, ou colocar uma lamparina debaixo de um cesto. Não, a lamparina, a luz, ela é colocada no mais alto da casa, para que ilumine a todos que estiverem na casa. Assim, brilhe a vossa luz diante dos homens, para que os homens vejam as vossas boas obras e glorifiquem o Pai de vocês que está nos céus. Aleluia! Então Jesus, antes de enviar os seus discípulos, Ele fortaleceu o coração de cada um deles, meu irmão. Aleluia! Ensinando, disciplinando, corrigindo. Porque antes da apresentação vem a preparação, meu irmão. Aleluia! João Batista se preparou 30 anos para pregar 6 meses. Jesus se preparou 30 anos para pregar 3 anos. E o nome deles está na nossa boca todos os dias. A gente é a luz desse mundo, meu irmão. Que a vossa luz brilhe diante dos homens. Aqui eu acabo a minha introdução. Agora vamos para a aplicação do texto. Quando o amor de Cristo ele superabundou por mim e por você, Deus, Ele enviou o seu único Filho, unigênito, para que todo aquele que nele creia não pereça, mas tenha vida eterna. Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo através dele. Aquele que crê não será condenado, mas aquele que não crê já está condenado, porque não crê no unigênito Filho de Deus. E o julgamento é esse, que a luz veio ao mundo, e os homens estão amando mais as trevas do que a luz, porque as suas obras são más. Aleluia! A luz veio ao mundo, meu irmão. Os homens estão amando mais as trevas do que a luz. Deus amou o mundo. O seu sangue ele foi derramado para a remissão de cada pecador que invocar o seu nome. Mas como poderão invocar o seu nome se eles não sabem quem deve crer? Como os pecadores vão crer em Jesus se eles não escutam sobre ele? Meu Deus! De sorte que a fé ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Jesus veio ao mundo, meu amado, para salvar os pecadores. Essa foi a sua missão do início ao fim. Jesus foi o maior conquistador de almas que o mundo já viu. Foi para isso que ele viveu, morreu e ressuscitou. E enviou o seu Espírito Santo aos seus seguidores, a fim de fazer deles conquistadores de almas. Você já parou para pensar o que quer dizer a palavra cristão? A palavra cristão quer dizer parecidos com Cristo ou pequenos cristos. Então, para que eu e você seja parecido com Ele, nós devemos fazer o que Ele fez, sermos conquistadores de almas. E o tema de hoje é chamados para resgatar almas. Aleluia! 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 O que Jesus fez, Felipe, com essa seara, com essa multidão de famintos, Jesus escolheu 12 discípulos, dando poder e autoridade para expulsar os demônios, para curar os enfermos, e os enviou a seara para pregar o amor de Cristo. Mais tarde ele chamou 70 e depois deu a todos esse poder de testemunhar com milagres em seu nome, meu irmão. Aleluia! Deu a todos nós esse poder, meu irmão, de testemunhar com milagres em seu nome. Aleluia! E vendo Jesus a multidão, Jesus teve grande compaixão deles, meu irmão, porque eles andavam desgarrados e errantes, como ovelha que não tem pastor. Você hoje, quando vê um perdido no meio da rua, você é movido de íntima compaixão, meu irmão? Aleluia!
Ou nós temos hoje um olhar crítico? Aleluia! Hoje a gente vê uma multidão de pessoas feridas, viciadas, encracolantes, pessoas que estão dentro do quarto agora nesse exato momento, meu irmão, com crise de ansiedade, com depressão, se cortando, meu irmão, querendo tirar a sua própria vida. Não te preocupa isso não, meu irmão. Na quinta-feira, no mês passado, no mês retrasado, um amigo meu, eu conheci ele, ligou para mim dizendo: vim aqui em casa quando eu quero me matar. Minha esposa estava me testemunhando. Cheguei lá, olhei para a vida dele, ele todo cortado de gilete, meu irmão. Um apartamento. Botei a mão na cabeça dele, ele começou a chorar, ele era crente, meu irmão. Se cortando, perdeu a fé. Não olhou para Cristo. Com pânico de sair para a rua. E eu botei a mão na cabeça dele, ele começou a chorar e foi para a igreja. Aleluia! Oh, glória a Deus! Aleluia! As pessoas estão com a mente cauterizada, estão com a mente fechada. A nossa guerra está aqui, meu irmão, está na nossa mente. A maior prisão não é a que prende o corpo dentro de uma cela, meu irmão, mas é a que prende a alma, os pensamentos. Existem pessoas que estão presas em Garaçu, na Pai, que por causa de um mensageiro da palavra foi até lá pregar as boas novas. Existem pessoas que estão lá, que se arrependeram dos seus pecados e que agora, nesse exato momento, está clamando o nome do Senhor Jesus. Está orando, mandando uma mensagem para mim e para você, que é a maior prisão não é a que prende o corpo dentro de uma cela, meu irmão, mas é a que prende a alma, os pensamentos. Paulo e Silas estavam onde? Preso, mas a sua alma estava livre. Davi estava onde? Davi estava solto. No Salmo 142, versículo 7, Davi vai dizer assim: tira a minha alma da prisão. Davi estava com o seu direito de ir e vir, mas a sua alma estava cauterizada, meu irmão. Se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Aleluia! E existem pessoas que estão com o seu direito de ir e vir, mas que estão presas. Presas aonde, Felipe? Em uma cracolândia, meu irmão. Tem uma família usando crack. Tem pessoas que estão presas aonde, Felipe? Em um quarto fechado agora, querendo se matar, se cortando. Elas têm o direito de sair daquele quarto, meu irmão, mas as suas mentes estão cauterizadas, está fechada. Cadê os mensageiros? Cadê a igreja? A palavra igreja no original quer dizer chamados para fora. Igreja não é só sentar aqui no banco, não, meu irmão. Tem uma multidão de famintos aí fora, precisando de mim, de você, meu irmão. Meu Deus! Eu e Ricardo saímos para o evangelismo, a gente vê o vale dos secos que é, meu irmão. Eles estão sequíssimos. Precisando de uma palavra, precisando de um abraço. Aleluia! Meu Deus! Cadê o amor da igreja, meu irmão, para os perdidos? A cada um segundo no mundo morrem 3 pessoas. A cada 1 minuto morrem 180. Os corpos dessas pessoas estão caindo no chão nesse exato momento. Uns levando tiro, outros se matando, outros morrendo de acidente, outros morrendo de doença. E a pergunta é: para onde estão indo os seus espíritos? Para o céu ou para o inferno? Isso não mexe com a igreja não, meu irmão. Meu Deus! Não mexe com a igreja não. Jesus foi movido de íntima compaixão, meu irmão. No livro de Ezequiel, no capítulo 3, no versículo 17, Deus vai exortar o profeta Ezequiel. E ele vai dizer assim: filho do homem, eu te dei por atalaia sobre a casa de Israel. Da minha boca ouvirás a palavra e os avisarás da minha parte. Quando eu falar ao perverso, ele certamente morrerá. E não avisando tu, não falando tu, acerca do seu mau caminho, esse perverso morrerá na sua iniquidade. Mas o sangue da tua mão o requererei.
Semelhantemente, quando o justo se desviar da sua justiça e praticar maldade, eu colocarei um tropeço diante dele e ele morrerá. Não avisando tu, não falando tu, acerca do seu mau caminho, esse justo morrerá na sua iniquidade, mas o sangue da tua boca o requererei. Você sabia que a gente vai ser responsável, meu irmão? Existem pessoas que estão perto da gente, que precisam ouvir a palavra e você não prega a palavra, e você não prega. Não queira sangue de inocente nas suas mãos, meu irmão. Deus já enviou a palavra. Nós temos que pregar ao povo que está vindo o juízo divino sobre a terra, a ira de Deus, meu irmão. Mas Filipe está no Antigo Testamento, me dá uma base do Novo. 1 Coríntios, capítulo 16, versículo 9. Se eu prego o Evangelho, eu não tenho que me gloriar. Cabe a mim essa obrigação. E ai de mim se eu não pregar o Evangelho. Pesa sobre mim essa obrigação de pregar o Evangelho. E ai de mim se eu não pregar o Evangelho. Mas me dá outra base sobre isso, Filipe, no Antigo Testamento, no Novo Testamento, por boca de uma ou duas testemunhas, toda a questão será resolvida. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo 26, Paulo ele vai exortar os presbíteros da igreja de Éfeso. Ele vai dizer assim: eu estou limpo do sangue de cada um de vocês. Paulo falando, no Novo Testamento. Porque muitas pessoas pensam que está no Antigo. Paulo falando, eu estou limpo do sangue de cada um de vocês, porque eu tenho anunciado o Evangelho verdadeiro. Cuide-se de você mesmo e do seu rebanho. Aleluia! Aleluia! Não queira sangue de inocente nas suas mãos, meu irmão. Você tem uma arma poderosa que é a palavra de Deus. Aleluia! Aleluia! Em Lucas capítulo 4, versículo 18, Jesus vai dizer assim: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para evangelizar os pobres, me enviou-me para proclamar a libertação aos cativos e a proclamar o ano aceitável do Senhor, dar vista aos cegos e pôr em liberdade os oprimidos. Ei, igreja, o Espírito do Senhor já está sobre nós, já está dentro de nós. Ei, você já foi ungido, serve Deus ao Cristo, para pregar as boas novas do reino de Deus, dar vista aos cegos e pôr em liberdade os oprimidos. Aleluia! Mas como ouvirão se não há quem pregue? Mas como pregarão se não forem enviados? Meu Deus! O primeiro grupo que Jesus escolheu para segui-lo recebeu o seguinte desafio: vinde a mim e eu vos farei pescadores de homens. Mateus capítulo 4, versículo 18. O segundo grupo que o seguiu recebeu a seguinte ordem: ide ao mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Ide ao mundo e fazer discípulos de todas as nações, batizando eles em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando eles a guardar todas as coisas que eu vos tenho ensinado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Não tenha medo, meu irmão. Deus está com você todos os dias. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres de pregar a palavra, porque eu sou o teu Deus. Eu vou te ajudar. Eu te sustento. Aleluia! Oh, aleluia! Após Jesus ele tinha uma mensagem para a multidão e Jesus tinha uma mensagem para uma pessoa só. Os dois maiores sermões de Jesus foi para uma prostituta e para um homem religioso. Muitas vezes a gente não quer pregar para uma pessoa, só quer pregar porque tem muita gente. Mas os dois maiores sermões foi para uma prostituta e um homem religioso. Quando um pescador ele quer pegar muitos peixes, ele usa a rede. A intenção dele é pegar muitos peixes. Mas quando ele usa a vara, a intenção dele é pegar um peixe só. Tem uma mensagem para a multidão, mas também fique com uma pessoa só. Exalte, corrija, discipline. Porque o amor não é dizer que você é uma pessoa, não.
Você dizer, o teu caminho está errado, meu irmão. Isso é o amor de Cristo, meu irmão. Glória a Deus. Aleluia! Após Jesus ter sido crucificado e ressuscitado, Jesus, ele aparece dentro do cenáculo aos seus discípulos e diz assim, em Marcos capítulo 16, versículo 15: Ide ao mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê será condenado. E esses sinais seguirão aos que crerem em meu nome. Expulsarão demônios, falarão em novas línguas, pegarão as serpentes, e se beberem algo mortífero, não levará de algum. Irmão, o papel do ID não é só para o evangelista não, viu? O papel do ID é para todos. É para a gente pregar para as prostitutas, os ladrões, os feiticeiros, os mentirosos, os mendigos. Meu irmão, onde que é o teu campo missionário? Onde tem uma vida, meu irmão. Esse é o nosso campo missionário, meu irmão. Eu prego a palavra de Deus lá na empresa, lá depois do TDS, dá a palavra para mim. Eu entrei lá para fazer a obra de Deus. Se converteu com as pessoas. Está lá comigo até hoje. Aonde você for, esse é o seu campo missionário. Aleluia! Jesus, ele vai falar aos seus discípulos em Mateus capítulo 29, versículo 49. Permaneçam, pois, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejam revestidos de poder. Os discípulos estão dentro do cenáculo e o poder desce sobre eles. E eles começam a orar em outras línguas. E o povo que está do lado de fora não entende. Então Pedro sai dentro do cenáculo e ele prega o seu primeiro sermão. Ele vai dizer assim, o texto vai dizer assim: e levantando os 11, junto com Pedro, Pedro vai dizer assim: varões galileus, e todos aqueles que estão em Jerusalém, tomem conhecimento disso. Esses homens não estão embriagados a essa hora do dia, mas isso é o que foi escrito pelo profeta Joel, que nos últimos dias diz Deus: derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões e vossos velhos sonharão. E sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei do meu espírito, naquele dia profetizarei. Profetizarão, pega isso. Primeiro Pedro, ele se levanta. Se levantar, fala de posicionamento. Pega isso. Depois Pedro, ele ergueu a voz. Erguer a voz quer dizer, fale a palavra com autoridade, com firmeza na palavra. Terceiro, Pedro chamou a atenção daquele povo. Quarto, Pedro corrigiu os pensamentos errados daquele povo. Quinto, ele falou biblicamente. Aleluia! Primeiro, nós como mensageiros precisamos se posicionar. Segundo, falar com firmeza. Terceiro, fale com firmeza. Terceiro, corrija os pensamentos errados daquele povo. O errado é o errado, o certo é o certo. É o que está nas escrituras. Fique com a palavra. Aleluia! E assim que Pedro acaba seu sermão, um dos ouvintes que estava lá na multidão chega para Pedro e diz assim: Pedro, o que devemos fazer para ser salvo? E no versículo 38 do capítulo 2, Pedro vai dizer assim: arrependei-vos. E cada um de vocês sejam batizados em nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia! A palavra arrependimento no hebraico quer dizer, é uma palavra chamada metanoia, que significa mudança de pensamento e mudança de caráter. É como você está brilhando em uma pista e você mudar os seus pensamentos e voltar ao seu percurso dando uma volta de 360 graus. Isso é o arrependimento, é a mudança de pensamento. Aleluia! Pedro disse: arrependei-vos.
e cada um de vocês sejam batizados em nome do Senhor Jesus para perdão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo, porque essa promessa é para vocês, para seus filhos e para todos aqueles que se encontram longe e para todos aqueles que o nosso Senhor, o nosso Deus chamar. E com muitas outras palavras Pedro nos advertiu dizendo: salve-se dessa geração perversa. Salve-se dessa geração perversa. E o número que aceitou Jesus no primeiro sermão de Pedro foi 3.000 almas para Jesus. Pedro foi um grande conquistador de almas. Aleluia! Quem, irmão, prega a palavra, insista em anunciá-la, seja no tempo certo ou não, procura convencer as pessoas, repreende, anima e ensina com toda perseverança, meu irmão. Porque chegará um tempo em que as pessoas não vão dar atenção ao verdadeiro ensinamento, mas seguirão os seus próprios desejos. E arranjarão para si mesmas mestres que vão dizer a elas o que elas querem ouvir. E deixarão de ouvir o verdadeiro evangelho para dar atenção aos deles. Se tu falar biblicamente, eu não quero ouvir, não. Eu quero falar uma palavra que levante o meu ego. As pessoas estão assim. Aleluia! A segunda ministração de Pedro, 5.000 almas para Jesus. Seu segundo sermão, Pedro foi um grande conquistador de almas. Aleluia! Mas quando a igreja ela começou a explodir, quando houve uma expulsão do reino de Deus, em Atos capítulo 6, houve murmuração dos gregos e dos hebreus, porque as viúvas estavam sendo esquecidas nas suas mesas. Não vai esquecer das viúvas não, viu? Aleluia! Os apóstolos chegam, fazem uma reunião com os discípulos e dizem: não é justo a gente abandonar o ministério da palavra e da oração para servir as mesas, mas escolhe 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria. Aleluia! E um desses homens foi Estevão. Aleluia! Eu creio que Estevão nunca foi diácono. Acho que no caminho Estevão, você é evangelista. Aleluia! Estevão prega o seu primeiro sermão ao Sinédrio. E quando Estevão falava biblicamente, os religiosos não podiam, não suportavam a mensagem de Estevão, meu irmão. Eles colocavam as mãos nos ouvidos e diziam: para, Estevão. Meu Deus! Eles não suportavam a unção que estava sobre a vida de Estevão, meu irmão. Cheio do Espírito Santo. E a Bíblia fala que o seu rosto ficou como de um anjo de Deus. Aleluia! Ele se transfigurou. O que é se transfigurar, Felipe? Ele mostrou aquilo que ele é por dentro. Aleluia! Estevão mostrou pregando a palavra. Aleluia! E eles pegaram as pedras e começaram a apedrejar Estevão. Mas Estevão estava lá. Ele foi ensinado pelos apóstolos no Sermão da Montanha. E ele ouviu falar: bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Ele ouviu falar dizendo: bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, Estevão, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados, Estevão, são quando por minha causa vocês forem caluniados, deformados e perseguidos. Alegrai-vos e exultai-vos, porque grande o vosso galardão do céu. Estevão estava sendo apedrejado injustamente. O Sinédrio não tinha autoridade para matar Estevão, não, meu irmão. Estevão estava pregando a palavra. Prepare, igreja, para que nos últimos dias a igreja vai ser perseguida também, viu? Não nega Jesus, não fale biblicamente, meu irmão. Aleluia! Estevão faz a maior oração da Bíblia. Ele se ajoelha e diz assim: Pai, eu vejo os céus abertos
e o Filho de Deus assentado à sua direita. Meu Deus! Ei! E a maior oração de Estevão foi, sabe qual? Pai, não coloca na conta deles esse pecado. Não coloca, Pai, na conta deles esse pecado. Eles não sabem o que fazem. Estevão aprendeu com Jesus, meu irmão. Ele viu como Jesus foi crucificado na cruz. Aleluia! E ele viu o mestre dizendo: Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem, meu irmão. Quando as pessoas nos perseguem, falam mal, a gente começa a falar mal também. Não se comporta como os apóstolos se comportaram. Não se comporta como biblicamente falando. Aleluia! Não se joga pedra em árvore que dê bons frutos, não. Mas se você estiver dando bons frutos, vão jogar, meu irmão. Mas se alegrem, porque vocês estão perseguidos por causa da justiça, meu irmão. Aleluia! Oh, glória a Deus! Oh, xarabacabassuras! Faça como Estevão. Pregue a palavra. Pregue biblicamente. Pregue com ousadia. Não tenha medo de falar, não. Porque Deus vai colocar a palavra na sua boca. Não tenha medo de falar a palavra com firmeza e com amor, meu irmão. E um dos 7, se chamado Filipe, 8 anos depois do dia do Pentecostes, segundo os estudiosos da Bíblia falam, que Filipe desce a cidade de Samaria. Que Filipe prega sobre Cristo. Filipe prega sobre Cristo. E as multidões unânimes prestaram a atenção ao que Filipe ensina. Porque viam e ouviam os sinais que Filipe fazia. E quando Filipe estava ministrando a palavra, meu irmão, era com todo o poder que Filipe ministrava, que os espíritos malignos saíram gritando em alta voz. Filipe ministrava, os espíritos malignos saíam das pessoas gritando em alta voz. Aleluia! Os paralíticos, os coxos eram curados naquela época. E houve um grande avivamento de cura e libertação em Samaria, meu irmão. Porque o homem se decidiu ir lá. Não, mas os apóstolos não foram com o Filipe, não. O Filipe foi sozinho, meu irmão. Vá sozinho. Você não está só, você está com o Espírito Santo. Quando ninguém quiser ir, vá só. Mas não deixe de ir, não. Porque as vidas estão precisando de você. Não deixe acontecer um caso de uma pessoa se matar e lhe chamar antes. Eu vou falar, é forte. Imagina por um momento uma pessoa está lá se cortando, com depressão, com crise de ansiedade, dizendo que vai se matar. E você, não vou não, isso é drama dela, isso é drama dele. E você ouve a notícia: Joãozinho se matou. Como é que vai ficar o teu coração? Eis que requererei o sangue da tua mão, assim diz o Senhor. Porque você tem a palavra e não prega. Imagina por um momento uma pessoa subir em cima de um apartamento e dizer: vem aqui agora. E você: eu estou muito ocupado. E aquela pessoa se jogar de lá de cima e você botar a mão na cabeça e dizer assim: poxa, era para ter ido lá e não fui. Aleluia! Filipe faz um grande avivamento de cura e libertação de Samaria. E quando os apóstolos João e Pedro sabem, eles descem e ficam lá com aquela multidão. E Filipe se sai da multidão e entra no anonimato. E quando Filipe entra no anonimato, o anjo do Senhor aparece a Filipe e diz assim: Filipe, vai para o lado do sul. No versículo 26. No caminho que desce de Jerusalém a Gaza, pois ele está no deserto. Filipe se levantou e foi. Eis que um etíope é um louco, alto oficial, estava sentado no seu carro, nem o profeta Isaías.
E o Espírito do Senhor disse assim a Filipe: aproxima-se daquele carro e acompanha. O Filipe aproximou do carro. E a Bíblia vai dizer assim que ele ouviu ele falar sobre o livro do profeta Isaías. Então, eu quero abrir um parênteses aqui. Se ele ouviu o eunuco ler o livro do profeta Isaías, é porque o eunuco estava lendo o livro em voz alta. Nunca lê a Bíblia assim. Você não vai entender nada. Não vai gerar fé dentro do seu coração. Me dá uma base bíblica sobre isso, filho. Porque a fé, ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, quando você lê a Bíblia assim, não tem como gerar fé em você. Só vai gerar fé quando você escuta a palavra. Feche parênteses. Então, Filipe foi convidado pelo eunuco a subir na carruagem. E quando o Filipe sobe na carruagem, o eunuco pergunta: Filipe, esse texto de Isaías fala sobre quem? De quem? Aí chega e Filipe diz assim: eunuco, esse texto aponta para Jesus. Em outras palavras, eunuco, eu estive lá. Eu vi ele sendo levado como ovelha para o matadouro. Diante do seu hasteador, eunuco, ele não abriu a boca. Na sua humilhação, lhe negaram justiça. Da terra, sua vida foi tirada. Foi crucificado, eunuco, morto, sepultado. Ele desceu, eunuco, à mansão dos mortos. Mas ele ressuscitou, eunuco, ao terceiro dia. Ele subiu aos céus. E hoje ele está sentado, eunuco, na direita de Deus Pai, o Todo-Poderoso. De onde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creia, eunuco, no poder do Espírito Santo e na sua palavra, e serei salvo. Aleluia! Oh, maravilha, aleluia. Aleluia! E seguindo o caminho, havia um rio. E o eunuco disse assim: Filipe, aí está a água que me impede de eu ser batizado. Aí está a água que me impede de eu ser batizado. E Filipe se dirige a ele e diz assim: eunuco, é lícito se tu crer em todo o teu coração. E o eunuco diz assim: eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então ambos pararam os carros. E Filipe batizou o eunuco. Quando Filipe batizou o eunuco, ele é candidatado, ele é arrebatado daquele lugar, aparecendo em Azoto, e ali pregava o Evangelho. Filipe foi um grande conquistador de almas. Aleluia. Oh, glória a Deus. Aleluia! Filipe tinha uma mensagem para a multidão, mas Filipe também tem uma mensagem para uma pessoa só, meu irmão. Ele aprendeu com Jesus. Aleluia! Aleluia! Xarabacama suinerebacamaus. Aleluia! Em Atos capítulo 9, versículo 10, o Senhor aparece a Ananias e diz assim: Ananias. E ele diz assim: eis-me aqui, Senhor. E ele diz assim: Ananias, vai à rua que se chama direita e entra na casa de Judas e procura por um homem chamado Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando. Aleluia! Saulo estava orando na casa de Judas. Mas Ananias quis argumentar ao Senhor, porque Saulo ele era perseguidor na igreja. Saulo ele pegou cartas, os principais sacerdotes, para matar todos aqueles que invocassem o nome do Senhor Jesus Cristo. Meu irmão, e a Bíblia vai dizer, Daniel, que quando ele ia entrar na cidade de Damasco, no caminho, uma luz resplandeceu. Mas pega isso. Mas a luz não é para iluminar nossos olhos? Sim ou não? E por que a luz cegou Saulo? Sabe por quê, meu amado? Quando você não estiver compreendendo o que está do lado de fora, é porque Deus quer acender o que tem do lado de dentro. Aleluia! Quando você não estiver compreendendo as coisas que estiverem do lado de fora, Deus, Ele quer que você olhe para si mesmo, para compreender o que Deus vai falar do lado de dentro.
Aleluia! Glória a Deus. Saulo ele pega cartas de ameaças, mas as maiores cartas estavam dentro do apóstolo Paulo, as epístolas. Maravilha. Aleluia! Glória a Deus! Então Ananias vai, a rua que se chama direito diz assim: Senhor, de muito eu tenho ouvido a respeito desse homem, quantos males esse homem tem feito aos teus santos de Jerusalém, e para que ele trouxe a autorização dos principais sacerdotes para prender todos aqueles que invocar o seu nome. Mas o Senhor disse a Ananias, dizendo: Ananias, vai, porque este para mim é um vaso escolhido, que vai levar o meu nome diante dos gentios e reis, diante de todo o povo de Israel. E eu lhe mostrarei o que é sofrer pelo meu nome. Ananias chega na casa de Judas e vê Saulo orando e diz assim: Saulo, irmão. Saulo, irmão. Veja que quando a gente tem um encontro com Jesus, a nossa mente muda, meu irmão. Saulo, irmão. O Senhor me enviou a saber o próprio Jesus que apareceu no caminho para onde vinhas, para que recupere a vista e fique cheio do Espírito Santo. Naquele exato momento, caiu os seus olhos como uma escama. Quantas pessoas hoje estão cegas espiritualmente? Quantas pessoas estão com escama nos olhos, não compreendendo as coisas que estão acontecendo lá de fora, nem o que está acontecendo lá dentro? Existem batalhas espirituais que as pessoas estão travando todos os dias e não compreendem por que essa batalha ela só vai ser vencida quando você orar. E Deus vai revelar a você, vai iluminar o que está do lado dentro. Porque você não está compreendendo as coisas que estão acontecendo lá de fora. Sabe por quê? Porque você deixou de orar. Porque você deixou de ler a Bíblia. Por isso que você não está compreendendo. Por isso que existem pessoas que estão cegas espiritualmente. Mas quando você orar, as cortinas serão abertas. Aleluia. E você vai ver o que Deus tem preparado para aqueles que amam. Aleluia. Aleluia! Em Atos capítulo 16, muitos pregadores pregam a respeito da chamada de Paulo para a Macedônia. Quando Paulo se dirigiu para a Ásia e foi impedido pelo Espírito de Jesus de levar o Evangelho ao povo da Ásia. Pega isso. Quantas vezes Paulo queria ir para a direita, o Espírito disse assim: Paulo, vai para a esquerda. Quantas vezes Paulo queria ir para a esquerda, e o Espírito Santo dizia assim: vai para a frente. Sabe por quê? Para que prevalecesse não a vontade de Paulo, mas a vontade do Espírito de Deus que estava nele. Quantas vezes você quer ir para a direita e está tudo errado, e o caminho era à esquerda? Quantas vezes você está tomando uma atitude, indo para frente, e Deus está mandando você recuar? Temos que ser guiados pelo Espírito Santo. Paulo não queria ir para o choque seco, não, irmão. Paulo queria pregar a palavra. Até para pregar a palavra, você tem que ser guiado pelo Espírito Santo. É da tua vontade, irmão. Eu e Rodrigo, quando a gente ia descer a Bolívia para pregar a palavra, eu disse: Rodrigo, vamos orar, vai ter uma direção. Quando a gente desceu, o cara chegou de moto lá e deu um monte de tiro. Quase pega na gente. Sem direção. A obra não é feita. O Espírito Santo pediu a gente ir para lá. Quer ir pregar a palavra? Ore primeiro para Deus dar a direção certa. Aleluia! Então o varão da Macedônia, no versículo 10, aparece e diz assim: o varão da Macedônia diz assim: clamo, Paulo, que passe a Macedônia e ajuda-nos. Então Paulo entendeu a visão e partiu para a Macedônia, passando por algumas cidades, chegou a uma cidade até chamada Filipos. E lá, durante o sábado, ele foi procurar um lugar para orar. E quando ele saiu da cidade, havia uma mulher lá chamada Lídia, vendedora de púrpura, que era temente a Deus e que ouviu o que Paulo dizia. Aleluia! E aqui vai falar que quando Paulo ministrava a palavra para Lídia, Deus abriu o coração de Lídia para que ela compreendesse o que Paulo dizia. Irmão,
Quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. Aleluia. O nosso papel é semear a palavra no coração das pessoas. Meu irmão, não se esqueça não. Porque eu plantei, a Paulo regou, mas o crescimento vai vir de quem? De Deus. O nosso papel é semear. Semeia, o outro irmãozinho vem, rega, o outro semeia novamente e Deus vai dar o arrependimento a ele. E Deus abriu o coração de Lídia para que ela compreendesse o que Paulo dizia. E houve um grande avivamento na casa de Lídia. Aleluia! Se abriu uma igreja. Aleluia! Em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 1, se eu não me engano, Paulo vai dizer assim: quando eu fui ter convosco anunciar o Evangelho de Cristo, eu não fiz isso com ostentação de linguagem ou de sabedoria, porque eu decidi nada saber entre vocês, a não ser Cristo e esse crucificado. E foi em fraqueza, foi em temor, foi em grande tremor que eu estive entre vocês. A minha mensagem, a minha pregação não consistiu em palavra persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a fé não se apoiasse em sabedoria humana. Só que Paulo está dizendo que a raiz da sua mensagem não foi ministrada na ostentação de linguagem. Paulo é muito bonito, você tem que expressar. Não. É necessário sim. Mas o Evangelho, Paulo era um mestre na palavra, mas ele deixou isso tudo para trás. A raiz da sua mensagem está em Cristo. Aleluia. O poder de Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Jeremias capítulo 1, versículo 6. Deus vai dizer a Jeremias vai dizer a Deus: eis que não sei falar, Senhor, porque eu não passo de uma criança. E o Senhor vai dizer assim: Jeremias, não digas que tu não passa de uma criança, porque onde eu te enviar, tu irás, e tudo que eu te mandar, tu falarás. Não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, disse o Senhor. Estendeu as mãos, tocou-me na minha boca e disse: eis que ponho as minhas palavras na tua boca. Meu Deus do céu, você foi escolhido desde o ventre da sua mãe. Antes de Jeremias nascer, Deus já havia determinado que Jeremias seria um profeta das nações. Mas Jeremias entendeu a missão de evangelizar os anciões em Jerusalém. Mas Deus garante a Jeremias que a sua mensagem profética seria inspirada por ele. Ou seja, quando Jeremias abrisse a sua boca, era o próprio Deus falando na boca de Jeremias. Aleluia! A palavra já está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos. Já está dentro do teu coração, já está na tua boca. Não tenha medo, fala. Fala o que Deus fez na tua vida, meu irmão. Aleluia! Fala! Chama para a igreja, convida. As pessoas estão morrendo sem salvação. As pessoas da nossa família estão morrendo sem salvação. E a gente está ali, mãos nos olhos. Oh, aleluia! Meu Deus! A igreja precisa despertar o sono, meu irmão. E vendo Jesus e a multidão, Jesus teve grande compaixão deles, meu irmão. Porque eles andavam desgarrados e errantes. Eles andavam aflitos, exaustos, como ovelha que não tem pastor. As pessoas estão aí fora e a igreja se encontra dormindo. Aleluia! Em Lucas capítulo 15, Jesus vai falar da parábola da ovelha perdida. Ele vai dizer assim: qual de vocês é um homem que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no curral as 99 e sai em busca da que se perdeu?
sai em busca até encontrá-la. E quando encontra, coloca a ovelha nos ombros, chama os amigos e vizinhos e diz: ei, eu achei a minha ovelha perdida. E houve alegria no céu. Aquele irmão lá que se afastou da igreja, você tem entregado para ele, você tem ido atrás dele. Quantos amigos nossos aqui que passaram pela igreja hoje está no mundo, está no crack, está na maconha, está na prostituição, está na mesa de um bar agora, e muitas vezes a gente olha de lá, faz de conta que nunca foi crente. Ele está precisando de ajuda, meu irmão. Ele está precisando de socorro, mas ele não tem força não para chegar até aqui não. Ele precisa que a gente coloque ele nos ombros. Meu Deus! Aleluia! Vem, meu irmão, eu te dou força. Vem! Quantas pessoas aí, meu irmão, estão presas nos seus delitos e pecados? Eu estava vendo um testemunho do exército dos Estados Unidos. O treinamento do exército dos Estados Unidos é muito forte, muito rígido. Eles são treinados para não deixar o outro para trás. Eles é treinado para morrer por duas coisas: pela nação e pelo seu amigo. Aleluia! E um certo dia eles estavam numa linha de frente da batalha. E aconteceu que os que estavam na linha de frente, os que estavam na frente, eles pisaram, um deles pisou em um campo minado. E a bomba estourou e jogou ele para o alto. Quando a bomba jogou ele para o alto, ele perdeu as duas mãos e os dois pés. As duas pernas. E quando o exército chega lá no acampamento, um soldado ele dá conta que existia um amigo lá que estava lá na linha de frente, que estava do lado dele. E ele chega para o comandante e diz assim: comandante, eu peço permissão, comandante, aleluia, para voltar na linha de frente, porque o meu amigo ficou lá. O meu amigo está lá. E o comandante diz assim: soldado, permissão negada. Já perdi um, não posso perder o outro. Mas ele desobedeceu porque ele entendeu o treinamento militar e foi até a linha de frente. Aleluia! Quando ele chega lá, ele vê ele sangrando muito, sem as duas pernas, sem os dois braços, mas ele estava vivo ainda, meu irmão. Aleluia! E ele chega lá e ele diz assim: eu vim aqui, irmão. E ele diz assim: eu sabia que você viria, meu irmão. Aleluia! Eu sabia que você viria. Quando ele coloca o cara nas costas, ele leva para o acampamento, ele leva um tiro nas costas, meu irmão. E o comandante se aproxima dele e diz assim: valeu a pena, soldado! Valeu a pena! Já tinha perdido um, agora eu perdi o outro, valeu a pena! E ele disse assim: valeu, Senhor. Porque quando eu estive lá, quando eu cheguei lá, ele ainda estava vivo. E eu pude ouvir ele dizer: eu sabia que você viria. Aleluia! Eu cheguei lá no hospital, o Rodrigo estava lá. E ele já estava em estado crítico. E eu acordei ele e eu pude ouvir ele dizer assim para mim: irmão, Deus vai me guardar. Mas eu sabia que você viria me ver. Os amigos abandonaram, mas eu estava lá. Aleluia! 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 Eu sabia, Felipe, que você viria. Eu disse para minha esposa, disse para Ricardo, eu disse: eu vi, Rodrigo. Rodrigo estava na casa dele, eu fui lá falar com ele, eu disse: eu vi você com as vestes brancas, Rodrigo. E ele chegou lá e ele disse: deve me guardar, vestes brancas.
E ele foi para o céu. Porque eu vi ele com as vestes brancas. Aleluia. Vá atrás da ovelha perdida, meu irmão. Não deixe de ir, não. Não deixe essas pessoas que estavam aqui, que é seu amigo, morrer, não, antes do tempo, não. Vai não. Prega a palavra. Igreja quer dizer chamados para fora. As pessoas querem vir no dia de domingo, sentar na cadeira e assistir o culto. Onde tem uma multidão de famintos por Deus lá fora, meu irmão. Vai lá na Cracolândia para tu ver. As pessoas dizem, irmão, eu quero ser liberto. Eu estou pregando, eu e o Ricardo, a gente está pregando em uma clínica de recuperação em Ibiraçu. E eu, quando eu vou lá, pô, sempre aceita, sempre me aceita Jesus. E quando eu vou lá, continuo lá, firme. Eu não aliso não, viu? É uma palavra sólida. Porque o amor de Cristo, ele disciplina e corrige toda aquela história. Aleluia! Esse é o amor de Cristo. Vá atrás da ovelha perdida, meu irmão. Aleluia! Não deixa não. Não deixa eles morrer antes do tempo, não. Filho Jesus, a multidão. Jesus teve grande compaixão deles. Porque eles andavam desgarrados e errantes como ovelha que nunca Cristo. E hoje nós vemos uma multidão de famintos lá fora. E a gente não, muitas vezes, endurece o coração. Vem para a igreja, vou subir na igreja, vou pregar na igreja. Puxa, chamados para fora. Não chamados para dentro da igreja, não. A gente tem que pregar assim, mas o ministério está lá fora. O campo está lá fora, a seara está lá fora, o campo missionário está lá fora, meu irmão. Não está aqui, não. O campo missionário é do seu trabalho. Tem pessoas que nunca pregou no trabalho. Tem pessoas lá que é crente 007, você já descobriu isso já, e ninguém sabe que é crente. Eu estou lá na obra, lá na minha empresa, lá, há 4 anos. Eu fico levantando os irmãos. Ei, deixa uma mensagem. Foi ordem do coordenador? Deixa uma mensagem. Ah, eu não sei não, Felipe, leia. Mas endurece os seus corações e eu aplico a mensagem forte. Vocês são os covardes, meu irmão. Vocês são os covardes. Porque tem uma oportunidade de orar e de deixar uma mensagem, não deixa. Eles ficam cochichando comigo. 2 vidas aceitaram Jesus. As pessoas lá dentro da gente estão sedentas da palavra de Deus, meu irmão. A empresa lá é LGBT, meu irmão. Eu botei a minha cabeça na bandeja, mas Deus que me colocou lá foi Deus. Os irmãos disseram o quê? Vai levar cabra comigo. Eu disse, eu vi, antes de entrar lá, eu vi o apóstolo Nivaldo vindo na minha direção, meu irmão. Eu estava deitado, orando. O apóstolo Nivaldo veio na minha direção e disse assim, homem, prega a minha palavra lá dentro. Eu vou colocar você lá. E desde esse dia eu prego a palavra todos os dias lá dentro. Eu estou pregando e outros lá fora estão regando. Mas Deus vai dar um crescimento a cada vez. Aleluia! Para encerrar, peço para a igreja se levantar, por favor. Aleluia! Xarabacaba, suideva. Aleluia! Mateus capítulo 28, versículo 18. Jesus vai dizer assim: ide ao mundo e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando eles a guardar todas as coisas que eu vos tenho ensinado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. E vendo Jesus a multidão, ele foi movido de íntima compaixão. E você, meu irmão? Agradeço a oportunidade.